porque eu nasci em Recife, em Pernambuco, eu cheguei aqui muito novo, e com 8, 9 anos, família nordestina tem alguns pilares: Deus, família, trabalho, estudo. Com 9 anos eu fui trabalhar como auxiliar de marceneiro, imagina. Depois fui estudando e fui jogar bola. Modéstia à parte, eu jogava bem futebol. E aí me levaram para treinar no Campo Grande. Na época ainda tinha um clube chamado Campo Grande. E o Campo Grande naquela época disse que faria um trabalho para eu ganhar mais corpo e que me matricularia numa escola à noite para facilitar. Foi passando os dias, passando, faltando escola, fui reprovado por faltas. Mas pai, sai. Porque quais são os pilares? Deus, família, trabalho e sai. Repetiu, sai. Depois fui trabalhar no McDonald's, no Barra Shopping, na década de 90. Fui fazer um concurso, passei para o Correios, para auxiliar de triagem e transbordo do Correio. Eu trabalhava lá na Presidente Vargas. Aí saí, passou um tempo, saí dos Correios, fui para a Polícia Civil, onde estou até hoje. Aí, estudando em casa, eu passei para História no FRJ. Aí saí porque quis. Isso é uma outra história. Para manter minha sanidade mental, eu saí. Para ouvir mentira no IFIX. Para ouvir sobre ideologia de gênero. Para ouvir que a prostituição deve ser profissionalizada como qualquer outra profissão, porque tem a mesma dignidade. Para ouvir absurdos como esse, que a igreja matou milhões na Inquisição. E então eu falei, caramba, eu estou com uma certa idade, tenho meus filhos, minha família, e saí de lá e fui para a Universidade Católica de Petrópolis fazer história à distância. Então é melhor. Hoje eu estou estudando, um filho está pendurado no lustre, o outro está quebrando a televisão, o outro está rasgando o sofá, mas pelo menos eu estou em casa. Está entendendo? Então, quando eu passei na Polícia Civil, eu tinha saído dos Correios, fui para uma empresa, não deu certo, fui demitido, meu pai estava passando um período financeiro terrível. Eu, sem dinheiro nenhum, me matriculei no curso chamado Academia do Concurso Público, não sei se vocês conhecem, fica lá no centro da cidade. E aí, foram 2 meses, 3 meses de curso, eu nunca tinha visto direito na minha vida, nenhuma área do direito. Quando acabou o curso, eu cheguei para o dono do curso e falei assim, olha, Fábio, eu estou passando uma situação financeira muito terrível junto com a minha família, eu gostaria de continuar cursando, porque eu preciso tirar dúvidas em algumas matérias, só que eu não tenho dinheiro. Eu posso pagar trabalhando para vocês, ou se o senhor deixar, me ajudando, me dando uma bolsa. De outra forma, eu não tenho. Ele falou, Márcio, você quer? Eu falei, quero. Ele, pode ir então. Tá, assinou, me deu uma bolsa de 100%. Só que aí eu não tinha dinheiro. Como eu queria passar, eu chegava no curso 9 da manhã, saía 10 da noite. Eu comprava um biscoito creme cracker, levava para o curso, e a cada 2 horas eu comia um biscoito e tome-lhe água. E tome-lhe água para dentro. E aí fui dando esses exemplos para minha filha. E chegou mais um exemplo, falei, filha, e depois de rezar, e depois de discernir, e depois de 20 e tantos anos como catequista, eu senti um chamado para a política. E muitas pessoas disseram que eu era louco. E quantas vezes, o Jean está ali atrás, nós fomos humilhados mesmo na porta de paróquias. Humilhados. Humilhados. E aí, como que você me diz que não é a mão de Deus e que o sacrifício em Deus não vale a pena, quando alguém como eu arrecada R$ 3.288, devolve R$ 844 por partido e consegue 23.169 votos e é eleito? Isso é pura providência. Isso é pura graça.
você representa também uma nova mentalidade. Com certeza. Você mora onde? Padre Miguel. Tá. Primeira coisa que eu perguntei, você vai mudar daqui? Não, eu permaneço em Padre Miguel, eu ando, continuo, mesmo enquanto policial civil, eu continuava andando de trem, continuava andando de ônibus, né? Trabalhava na DEAN Centro, saía de casa cedo, pegava um ônibus, uma Kombi, um mototáxi, aqui até tem Bangu. isso, aqui tem isso. De Bangu, pego o trem, desço na Central e caminhava até a Praça Tiradentes, onde fica a DEAN Centro. Então, nada mudou, a minha vida continua a mesma, eu fui eleito, fiquei muito feliz, muito honrado pelos votos, mas estou com meus pés no chão, Carlos. Não houve nenhum tipo de deslumbramento, pelo contrário, eu luto para cultivar humildade, simplicidade, porque é isso que faz a diferença. Então eu deixo de lado qualquer tipo de vaidade, soberbo, orgulho. Isso não tem espaço nem pode ter na vida de um político. Eu, por exemplo, falo sem demagogia nenhuma, para mim é muito difícil ver um pai de família ou qualquer pessoa desempregada. Eu já passei pelo desemprego. E é muito ruim, cara. É muito ruim, é muito doloroso, é muito humilhante, né? Não. Você ficar sem emprego, ainda mais quando você tem filhos. O filho pede, sei lá, uma coisa mínima, uma bala, um picolé, um sorvete. Você não tem. E você não tem dinheiro. Você vai ter que levar o garoto no médico e já vai no caminho do trem, não pede nada, não pede isso aí. porque você não pode comprar aquela bala que o cara passa Tem o falando. direito de ficar doente, né? Ainda tem isso, é o medicamento, enfim. Então, eu acho importante que o político não perca contato com essas realidades. Por isso eu permaneço em Padre Miguel. Se eu não cumprir com tudo aquilo que eu fiz durante a minha vida inteira, de seguir os valores, os princípios que norteiam a minha vida, se eu não cumprir com isso, eu peço ao MBL, por favor, me metam a porrada, pode meter a porrada. O que eu não posso é trair a sociedade, trair a população, trair minha consciência e meus princípios. Eu peço esse favor a você. Deputado, fiscaliza, é a única maneira que nós temos de andar na linha. Ainda que queiramos desviar, se vocês estiverem nos acompanhando bem de perto, isso não vai acontecer. Então a população tem essa missão de fiscalizar o mandato, porque vocês são os nossos patrões. A gente tem que colocar as coisas na ordem novamente, nos trilhos. Tem que acabar com isso de político achar que tem que defender seus interesses. Não tem. Ele tem que defender os interesses da sociedade. Que Deus nos abençoe. Ou seja, que não existam castas na sociedade que não possam ser investigadas. O que ocorreu nesta casa aqui ontem foi uma vergonha, foi lamentável. Nós vimos políticos do PSOL com políticos do partido Denorex, né, que é o Novo, ou seja, parece de direita, se comporta em pose de direita, mas que, ao final de tudo, volta com o PSOL, se alinha com o PSOL, com o PT, com o PCdoB. Então, que fique bem claro, a dignidade de um ser humano não se encontra na sua pigmentação corpórea. O ser humano vai muito além da cor da sua pele, do CEP, da sua conta bancária. Nós precisamos parar de dividir os seres humanos em negros, em brancos, em pobres e ricos, em patrões e em operários. Isso não ajuda, isso não serve para nada. Nós precisamos fazer o bem sem olhar a quem. Ir ao encontro de todos, sejam ricos, sejam pobres, onde quer que exista um ser humano precisando de ajuda, ali deve estar o parlamento, ali devem estar os políticos, ali devem estar as políticas sociais para ajudá-lo. Quem empodera bandido, cedo ou tarde, vai ser vítima da sua própria insensatez. Eu gostaria novamente, como assim o tenho feito de forma reiterada, defender a política que está sendo aplicada na área de segurança pública e fazer a defesa dos policiais civis e militares. Tem se tornado comum nós ouvirmos discursos que tentam fazer dos policiais
homicidas sanguinários. Isso, além de ser injusto, não condiz com a verdade dos fatos. Eu acho, no mínimo, temerário quando algum parlamentar, ainda que eu respeite tal liberdade, procura órgãos internacionais e, sem a mínima prova, denigre a imagem do Estado brasileiro, denigre a imagem do Estado do Rio de Janeiro e denigre a imagem das forças policiais, no momento em que o nosso Estado, tentando se recuperar economicamente, precisa atrair investidores. É uma irresponsabilidade você acusar o Estado de genocídio. E aí eu faço a pergunta para os meus nobres pares: qual é o empresário estrangeiro que vai querer associar sua empresa, a sua marca, a um Estado genocida? E ficassem de costas para o anseio da sociedade e de milhões de brasileiros que esperam de nós, políticos, uma vida correta, justa, coerente, virtuosa. Ó tempos, ó costumes que dilapidam o patrimônio público sem medo, sem vergonha. Não, senhor presidente, a decisão aqui é uma análise, sim, do mérito. A decisão aqui não é somente técnica. A decisão aqui leva em consideração tudo aquilo que a sociedade espera de nós, em que pese as opiniões contrárias, que eu respeito, mas com muita tranquilidade. O meu voto foi pela manutenção da prisão. E em nenhum momento, isso significa que eu seja melhor do que ninguém que votou de forma diferente, ou que estivesse jogando para a torcida. Isso seria se apequenar demais. Mas, por outro lado, ao votar pela manutenção da prisão, eu voto em conformidade com a minha consciência, eu voto em conformidade com os meus eleitores, que não esperam outro modo de se posicionar que não seja este. Caminhando para o fim, senhor presidente, eu tenho milhões de patrões e a eles eu devo, sim, satisfação, muito mais do que um discurso vazio. Eu devo satisfação a todo o povo brasileiro. E por isso, votei de acordo com aquilo que eles esperam de mim e de acordo com aquilo que a minha consciência, diante de Deus e diante dos homens, me apontou o caminho.